O governador Pedro Taques autorizou a retomada das obras atrasadas que deveriam ter ficado prontas para a Copa do Mundo de 2014. Com a extinção da Secretaria Extraordinária da Copa, a não saudosa Secopa, os projetos ficam agora sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Cidades. Dos 32 contratos firmados, 20 ainda estão sob execução. Entre as obras que devem ser retomadas estão as construções de travessias urbanas, a conclusão da Arena Pantanal e dos centros oficiais de treinamento da UFMT em Cuiabá e da Barra do Pari, em Várzea Grande. Não foi incluída neste decreto a continuidade das obras do veículo leve sobre trilhos, que começou em 2012 e já consumiu cerca de R$ 1 bilhão dos cofres públicos, o que corresponde a mais de 70% do valor total do contrato. Ainda sobre as obras do VLT, será preciso elaborar um cronograma específico. O governo anunciou a realização de uma força-tarefa para concluir o modal de transporte. Mesmo com a retomada, os contratos de obras continuam sob auditoria. E para falar sobre o relatório que apontou irregularidades em todas as obras da Copa, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário do Gabinete de Projetos Estratégicos, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, vamos começar aí pelo problema que é o maior de todos, o VLT. Praticamente 1 bilhão e 100 milhões foram gastos. Os cálculos do governo é que o VLT vai custar pelo menos 1 bilhão e 800. Faltam aí 700 milhões aí para fechar essa conta e a maior parte desse dinheiro teria que sair do caixa do governo do estado. Esse é o principal problema. Tem esse dinheiro? Bom, Lúcio, obviamente que o governo poderia até ter o recurso disponível, mas tem outras prioridades. A saúde não vai bem, a educação precisa de investimento e a própria segurança pública precisa de uma força-tarefa muito grande para entrar num ritmo de normalidade. Diante disso, o que o governador determinou foi que nós fizéssemos esse debate claramente com toda a sociedade para que nós possamos definir as prioridades e se é que essa obra é prioritária para a sociedade, para poder continuar. Hoje nós não sabemos quanto custa a obra, nem quanto custará a tarifa do usuário. E esse é o grande problema. Com uma tarifa aí de R$10, que pode chegar a R$10, o VLT não seria inviável? Nesse modelo atual tarifário que foi proposto, ele é inviável. O que nós precisamos é conceber uma rede de transporte integrada para garantir que caiba a tarifa, uma tarifa justa para todos, e um sistema de transporte que funcione para todo mundo. Não é possível acreditar que todo mundo vai ter que passar pelo VLT para atingir o destino. Nós temos que conceber uma rede integrada de transporte para Cuiabá e Várzea Grande e dentro dela inserir o VLT, eventualmente alguns apoios como VLT, redes locais, BRT, para conceber um sistema integrado de transporte. Esse é o desafio. Agora, o superfaturamento da obra realmente está descartado? Foi aquele erro mais simples que todo construtor sabe, de que quanto mais uma obra demora, mais cara ela fica ou não? Diversos fatores encareceram a obra. O custo financeiro de ter pago sistemas e vagões muito antes deles entrarem em uso encareceu a obra. O atraso do cronograma encareceu a obra. E diversos outros aspectos corretivos que tiveram que ser tomados atrasaram a obra. Não é só o prejuízo de pagar. É o prejuízo que a sociedade enfrenta quando nós agora teremos que, por exemplo, interditar de novo a Avenida do CPA para fazer o reforço estrutural do viaduto da Cefaz. Existe um outro prejuízo que não é o financeiro direto. A sociedade precisa estar ciente disso e o governo precisa agir rapidamente para minimizar esses prejuízos. A Avenida da FEB hoje está fechada, praticamente sem retornos. Nós vamos ter que agir rapidamente para abrir de novo algumas dessas conexões para minimizar o prejuízo das pessoas que vivem e trabalham ali. Secretário, nessa questão aí das obras da Copa, as empreiteiras, elas não acabaram as obras atrasadas, muitas que não tinham nem projeto, uma qualidade extremamente questionável, tem viaduto que vira rio, tem outro que é ameaçado de cair, e essas empresas, elas não vão responder por toda esta situação? Quer dizer, essas empresas nem multadas serão? Porque até hoje isso não ocorreu. Até hoje isso não ocorreu. Elas precisam ser penalizadas, serão penalizadas nas formas previstas na lei e no contrato,
Mas o principal não é apenas a empresa, é a correção do problema à sociedade. Não adianta multar a empresa e continuar alagando o viaduto da UFMT. Mas também não pode passar a mão na cabeça da empresa. Mas também não pode ficar achando que está tudo normal. Então, essa conversa está sendo feita de maneira muito franca. A Auditoria do Estado está trabalhando, a CGE está trabalhando para auditar esses processos, ver se penalidades devem e serão impostas às empresas construtoras e, ao mesmo tempo, o governo está trabalhando num plano para resolver os problemas mais graves emergencialmente e diminuir o inconveniente. Até porque essa penalização aí foi o próprio governador Pedro Taques que combinou com a sociedade. Foi ele que disse que sujeira não ia ficar embaixo do tapete e aquilo que estivesse errado não ficaria longe dos olhos da sociedade. E a sociedade está esperando por isso. Por isso, um primeiro ato de transparência, divulgar os problemas de maneira aberta para toda a sociedade. O governo não tem medo da discussão. Nós fizemos isso, tornamos públicos os problemas e tornaremos também públicas as medidas corretivas e punitivas a serem adotadas. Agora, há que se considerar que cada um faça o seu papel. É preciso que todas as entidades tenham a compreensão de qual é o seu papel nesse processo e tomem as atitudes cabíveis. Esse governo não é polícia, esse governo não é Ministério Público. Cada um tem que fazer a sua parte. Justamente nessa outra parte aí, qual que é o trâmite agora, o processo de responsabilização dos antigos gestores? Hoje o Estado já tem informações suficientes para encaminhar essas denúncias para o Ministério Público, para fazer um reforço aí? Porque assim, nós vimos que os alertas foram dados, não foram ouvidos só. Muitos alertas foram dados e cada gestor se responsabiliza pelas medidas que toma e as que não toma. O Estado, no âmbito administrativo, claro, vai tomar providências contra quem não tomou medidas. E, ao mesmo tempo, as outras entidades, componentes aí da sociedade, estão livres para tomar as medidas por iniciativa própria e, claro, havendo necessidade, serão demandadas também pelo governo do Estado para que isso seja feito. O governador disse que não ia varrer sujeira para debaixo do trilho, foi essa a expressão que ele usou. É isso que nós estamos fazendo, colocando as cartas na mesa, discutindo abertamente com todo mundo os problemas que aconteceram para que não se repitam, isso é importante, e também as soluções. Não adianta ficar chorando. A obra está aí, mais de R$1 bilhão gastos, nós precisamos retomar as obras ou tomar outra decisão, se for esse o caso, tecnicamente, mas a sociedade é que não pode ficar esperando 5, 10, 15 anos. Em Salvador, o metrô parou por 20 anos. A sociedade não suporta isso, não pode ser penalizada. E os problemas são gravíssimos. Por exemplo, na questão do viaduto. Lá no viaduto da Fernando Correia, da UFMT, no viaduto Clóvis Roberto, o próprio prefeito Mauro Mendes chegou a fazer a seguinte declaração, de que o que fizeram ali foi um crime. Aqui na Avenida do CPA, o viaduto da Cefaz. Muita gente achou até que ele teria que ser demolido. Agora, ele não vai ser demolido, ele vai ser escorado. Isso. Vou escorar ele. Ele vai sofrer um reforço estrutural. As obras de engenharia, elas têm soluções de engenharia para os problemas que aparecem. Esse problema pode ser de projeto, pode ser um problema de execução, soluções existem, elas custam alguma coisa. No caso do viaduto da Cefaz, não custa nada para o governo, mas custa para a sociedade, o bloqueio do trânsito. Tudo isso tem que ser colocado no papel e discutir claramente com a sociedade. Não adianta ficar fazendo de conta que está tudo bem, que tudo é normal, porque isso não é normal, são problemas, são anomalias e precisam ser corrigidas. Para a sociedade, não é, secretário? Custa 2 vezes, né? Quer dizer, já teve o problema, fizeram com tantos defeitos e o transtorno que já existiu vai ter que se repetir tudo de novo. Na prática, zombaram do cidadão. Na prática, decisões ruins foram tomadas e esse governo não pretende tomar decisões ruins. Essa é a determinação do governador, é uma nova era que se inaugura, é um estado de transformação e é isso que nós precisamos fazer. Falando de uma decisão tomada, por que a obra do aeroporto de Várzea Grande volta para a Infraero? Qual que vai ser a participação do Estado, se é que vai ter nessa obra agora? O Estado só tinha um papel nessa obra, acelerar a execução dela para que ficasse pronta a tempo da Copa do Mundo. Isso não foi cumprido, o Estado não cumpriu com a obrigação principal dele nesse contrato. Nós estamos renegociando com a Infraero. A Infraero passa a gerir o contrato da obra diretamente com o consórcio construtor. O Estado para de ser um ente, no caso, atrapalhador da obra. A construtora tem que se entender diretamente com a Infraero, que é quem contrata, e o Estado vai acompanhar tudo isso por meio de um convênio, onde ele vai cobrar prazos, vai cobrar a qualidade da obra e, principalmente, vai cobrar que a sociedade rapidamente tenha acesso a um novo aeroporto.
Não é possível continuar com um dos piores aeroportos do país. Agora o governo também divulgou a informação, e essa informação foi oficial, de que a obra seria devolvida à Infraero porque o consórcio ele tinha baixa capacidade operacional. Isso confere? Há problemas de projeto, há problemas executivos na obra, e todos esses problemas estão sendo colocados na mesa com a Infraero, serão divulgados à sociedade. E quem está construindo já sabia desses problemas nos projetos. Quem está construindo sabia, alertou diversos desses problemas. Mas continuou construindo. Continuou construindo, tomou algumas medidas por conta própria, algumas correções de projeto, mas muito precisa ser feito ali para que seja uma obra boa para ser entregue para a sociedade. Durante todo o processo da Copa, a expectativa da vinda da população e todos os órgãos cobraram muito informações, tanto que não se tinha, né? Por isso que não se divulgava. Esse governo vai fazer esse papel agora, já que o senhor está falando de cronogramas, de prazos, de obras. No site, em algum lugar, a população vai poder saber agora, sim, está sendo feito e de que forma, quanto está custando? Sim, temos um gabinete de transparência que trabalha nessa função de divulgar as informações da sociedade, mas a transparência é uma determinação do governo como um todo. Vamos voltar ao aeroporto. Por que o forro caiu do aeroporto? A conclusão inicial é que houve um erro de projeto ali. Mas esse erro podia ter sido minimizado antes se tivesse sido feita uma análise correta do projeto e que a aplicação do forro fizesse feita dentro da técnica. Então nós precisamos da transparência para que cada cidadão interessado possa entrar lá e observar esse aspecto. Essa é a determinação. Não tem detergente melhor que a luz do sol e é isso que nós vamos fazer. Secretário, só para encerrar, né? Nessa obra do VLT tem 32 estações que eram previstas, né? Naquele projeto que não era executivo, mas essas estações estavam previstas. Foi construída uma só, lá no aeroporto Marechal Rondon. E a informação que tem é que ainda foi construída no local errado. Faz a gente até lembrar aquela questão do Tim Maia, né? Que construiu a casa dele no terreno da vizinha. Vão ter que demolir essa estação? Não, a estação que a princípio está sendo questionada pela Infraero não é aquela primeira pronta, é aquela que fica na cabeceira da pista do aeroporto. Mas há que se diga, o Comar, que é o Conselho da Aeronáutica, o Comando da Aeronáutica, nos enviou só agora, final do ano passado, esse questionamento depois da estação já pronta. Então, para que a sociedade veja que, assim, se cada um não cumprir o seu papel, fica muito difícil fazer a coisa certa. É para isso que nós estamos aqui, para deixar tudo claro. No caso dessa estação aí, o VLT pode decolar junto com os aviões, se ficar ali, não é? Existe uma série de riscos e nós temos que agir para minimizar isso aí. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada, secretário.